Pessoal, agora eu quero trazer um assunto que é bastante polêmico e que gera pouco consenso aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal agendou para a próxima semana o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Esse caso vai ser discutido no plenário da Corte, sendo o ministro Gilmar Mendes o relator desse processo. Lembro a vocês, né? Esse julgamento teve início lá em 2015, só que foi interrompido por conta de um pedido de vista do então ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017 depois de um acidente aéreo. Ao assumir a vaga deixada por Zavascki, o ministro Alexandre de Moraes herdou esse caso, liberou para votação lá em novembro de 2018. Pode ser que ele seja, então, de fato, agora debatido na próxima semana. De que forma que vocês veem, então, a possibilidade da descriminalização de drogas para uso pessoal aqui no Brasil, no ambiente atual? Alan Gani. Evandro, tem dois pontos aí, né? A questão da descriminalização da droga, eu sou contra. Eu acho que droga leva à destruição de famílias, e a destruição de famílias gera também destruição de emprego, de renda. Países que passaram por isso não deu certo, né? Muitos até voltaram atrás. Basta ver o que está virando São Francisco, por exemplo, onde eles são muito mais simpáticos à descriminalização das drogas. Um outro ponto é que essa discussão deveria ser no Congresso Nacional. Então, tudo bem, parte da sociedade é a favor, parte é contra. Mas isso deveria ser matéria do Congresso Nacional. E o que a gente percebe é que o Supremo vem legislando. E fez assim em relação ao aborto, fez assim em relação ao crime de homofobia, de nepotismo, etc. Tem toneladas de exemplos. Isso é matéria do Congresso Nacional. Agora eu quero saber de você, em Fábio Piperno, se além do assunto ser polêmico, se há necessidade de um debate dentro do Parlamento e não só pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, em relação à maconha, a gente conhece pelo mundo um monte de experiências, né? Sim. O Uruguai, enfim, pertinho. Você vai, compra em alguns estabelecimentos, o interessado, né? O interessado, por exemplo, em fazer isso em alguns estados americanos, ele também pode fazer, ou até determinadas quantidades. Tem na Holanda, que a Holanda até acabou revendo algumas liberalidades, mas ainda é possível isso. Esse é um assunto que já vem sendo discutido há décadas em muitas regiões. Mas o Brasil está preparado para encará-lo? Então, eu acho que no caso da maconha, sim. No caso das outras, eu acho que não se deve adotar a descriminalização. O meu receio, Piperno, desculpa te cortar, Piperno, sabe qual é o meu receio? É que a maconha seja a porta de entrada para demais drogas. Você quer uma amostra grátis do que seria a liberação das drogas? A Cracolândia. Ali é a amostra grátis do que seria a liberação das drogas. A Cracolândia, né? Ela é uma outra história, até um outro tipo de droga, até porque o tráfico acabou tendo praticamente passe livre por lá, sim, coisa que devia ser mais coibido, porque se houver realmente isso, aí é óbvio que a droga não vai chegar ao consumidor, ao usuário final com tanta facilidade. Por outro lado, a gente vê muitos pesquisadores dizendo que o tráfico poderia diminuir bastante diante da legalização, por exemplo, do porte de drogas para uso pessoal. Eu acho que é possível. Agora, eu concordo numa coisa com o Alan. Também acho que é matéria para o Congresso Nacional. Segré. Absolutamente. É o Congresso que tem que legislar. Pelo que parece, teria uma limitação, como o Piperno está mencionando, somente para a maconha, não para outras drogas. Mas eu vejo, primeiro, a questão é uma questão que merece ser debatida. Lembro quando era liberado e até nos aviões você tinha lugar que era fumante, lugar que não era não fumante. Sim. Depois a lei mudou, o legislativo mudou a colocação de onde você pode fumar ou não, liberou, paga impostos e a maioria não fuma. Agora, uma grande maioria mas não você está falando em debate com uma análise no Supremo Tribunal Federal, a sociedade se inclui nesse debate? Eu acho que não, porque no Supremo Tribunal Federal, até onde eu sei, o que se verifica e se defende é a Constituição Nacional. Sim. Não consigo entender, e talvez seja uma falta de entendimento, de conhecimento meu, aonde essa eventual liberação ou discriminação do uso de drogas afeta a Constituição Nacional. Talvez tenha e eu não saiba. Mas me parece que é uma figura claramente para ser debatida no Congresso com as determinações e cuidados de cada uma das drogas eventualmente. E, com certeza, se isso for descriminalizado, vou fazer uma ironia por sexta-feira, o Haddad já deve estar pensando como pode cobrar impostos sobre isso, né? Gani.
Não, com certeza, ele já está pensando nisso. Agora, de certa forma, a droga já é meio descriminalizada no Brasil. Se a gente anda numa grande cidade aqui, é muito comum, e eu acredito que a audiência esteja de acordo aí, ver pessoas usando drogas na rua, né? E muitas vezes perto de policiais e nada acontece. Eu reitero aqui que drogas está muito ligada à violência, ao poder do narcotráfico, e o fato de descriminalizar não significa que eu vou acabar com todo o narcotráfico e com todo o poder do narcotráfico. Pode ser que exista aí um mercado ilegal, um mercado com drogas mais baratas e mais acessíveis, né? Você só vai ter mais um concorrente, que é o governo. Acho que não é uma questão prioritária agora. Queremos debater isso na sociedade, então vamos debater no Congresso Nacional. Lembrando que tem ministro que já deu declarações no passado fazendo apologia, né, à descriminalização da maconha, sendo a porta aberta das demais drogas. Ô Piperno, está faltando protagonismo do Congresso também para puxar esse debate para dentro da casa? Eu acho que não só nessa questão, mas em muitas outras. E em relação a isso, é evidente que o Congresso já deveria ter debatido, porque, veja, esse negócio está no Supremo desde 2017, quer dizer, o Congresso teve 6 anos. Né, para, enfim, discutir, para chamar para si esse tipo de discussão. Então é claro que isso tem que ser feito. Eu acho que o Congresso tem que... Veja, a sociedade brasileira, ela padece de um mal chamado cinismo. Quando a gente fala em drogas, e o Alan falou que se fuma em qualquer lugar, se consome droga em qualquer lugar, é verdade. Qualquer lugar que você vai tem aí, sabe, um consumo praticamente ao ar livre. Qualquer festa, qualquer escola, qualquer reunião de pessoas. E a gente está falando de todas as faixas sociais. Exato, de todas as faixas sociais, exatamente. Eu já fui em festa aí de pessoas de alto poder aquisitivo e isso rolava à vontade. Como também já fui lá em periferia, enfim, que se sentia o cheiro no ar. E não é só isso não é só questão de drogas. Eu não consigo entender até hoje como é que nenhuma entidade médica, e elas deveriam estar se posicionando também, mas nenhuma entidade médica, por exemplo, opina, palpita e chama para discussão a questão dos falsos milagres dos telereligiosos. Como é que o sujeito entra lá numa cadeira de roda, enfim, tetraplégico, o religioso põe a mão na cabeça dele, ele sai pulando, mente, charlatanismo explícito, mau uso da fé, e nenhuma entidade médica se pronuncia em relação a isso.